Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos calcular agora a ordem de grandeza da estrutura hiperfina. Eu já apresentei para vocês quais são os termos que geram a estrutura hiperfina, e agora é importante que a gente saiba qual que é a ordem de grandeza deles. Por quê? Tanto para saber se esses três termos são termos que têm que ser levados em consideração juntos, para ver se são consistentes com uma aproximação, tem que estar na mesma ordem de grandeza, e além disso, para a gente ter certeza que depois da estrutura fina, o primeiro termo de energia a ser considerado, a primeira correção tem que ser a estrutura hiperfina. E não, por exemplo, a segunda ordem da correção da energia da estrutura fina. Okay? Então, toda vez que você vai trabalhar com teoria de perturbação, é sempre importantíssimo que, quando você tiver a perturbação, você saiba qual é a ordem de grandeza dela. Esse é sempre o passo zero a ser feito. Vamos fazer aqui agora para a estrutura hiperfina. Então, o que a gente vai fazer vai ser basicamente calcular quanto é que vai ser a ordem de grandeza da razão das perturbações sobre o H0, que é o nosso hamiltoniano não perturbado, que é o hamiltoniano do átomo de hidrogênio, ou seja, só interação coulombiana. Mas, bom, para a gente fazer essa conta, a gente tem que, primeiro, obviamente, ter os termos de correção, aqui no caso, spin-órbita, o do campo magnético e o termo de contato, assim como tem em mãos também a ordem de grandeza de alguns outros parâmetros que a gente vai usar para poder fazer essa conta. Então, evidentemente, vamos lá, a ordem de grandeza dos momentos angulares, quando a gente leva em conta as soluções do átomo de hidrogênio, ordem de H-, certo? Seja ele de spin orbital. As distâncias típicas são ali na ordem do raio de Bohr, que é dado por essa expressão, que agora a gente tem que colocar sempre, distinguir massa do elétron e do próton. E, no caso, o nosso H0, a ordem de grandeza dele pode ser escrito dessa forma daqui, em termos explícitos da constante de estrutura fina, até porque, lembrando, as energias do átomo de hidrogênio são esse cara multiplicado por meio NA ao quadrado. Então, de fato, essa daqui é a ordem de grandeza das energias do átomo de hidrogênio. E aí o que a gente tem que fazer agora é calcular o W dividido por H0. Bom, para poder dar uma agilizada nesse cálculo, para não ter que ficar tratando um a um, que vai ser muito parecido, coisa que não aconteceu, por exemplo, na estrutura fina, que tinha termo que tinha momento, tinha termo que não aparecia o momento explicitamente, enfim, só as distâncias, para poder fazer a conta de forma mais objetiva e ser menos redundante, para ser, enfim, mais direto de fato, não precisa ficar alongando discussões que não são necessárias de ser alongadas. Vamos dar uma olhada para a ordem de grandeza geral, primeiro só das perturbações, para cada um desses caras, ok? Então vamos lá, quando a gente leva em conta a interação spin-órbita, qual que é a ordem de grandeza dela? Então vamos lá, G e 2 são constantes que a gente pode, obviamente, ignorar para pegar a ordem de grandeza, inclusive são adimensionáveis, ok? Então aqui vai ficar a ordem E2 sobre ME, MP, C quadrado. Aqui distância ao cubo, que vai aparecer o raio de Bohr, então A0 ao cubo. E aqui o nosso momento angular, então H ao quadrado. Então H ao quadrado. Então essa daqui é a ordem de grandeza de H spin-órbita. Ok? Vamos calcular agora dos outros, só porque vai ficar bem evidente que todos eles vão ter exatamente esse mesmo termo, não vai ter variação, obviamente. E aí a gente consegue já fazer todos os cálculos de uma vez da ordem de grandeza dos três termos juntos. Ok? Então, vamos lá, agora vamos pegar o termo do campo magnético, ok? O termo do campo magnético, mesma coisa, ó, G e 2. Não faz diferença aqui pra gente, então vai aparecer um E ao quadrado, massa do elétron, massa do próton, C ao quadrado, R ao cubo, que vai ser A0 ao cubo. E aí percebam, esses termos daqui, a gente tem subtração de termos, que são de qual ordem? H ao quadrado, porque são dois momentos angulares aqui. Ok? Lembrando, poderia dar uma confusão por conta desse R daqui, falando que é momento angular e distância, mas lembre-se, esse cara daqui é o R chapéu. R chapéu é o vetor unitário, então ele é o vetor que só tem a direção, mas ele não tem a unidade da distância aqui no caso, a unidade do vetor de fato. Então, aqui vai aparecer só um H ao quadrado, que é, evidentemente, olha só, igual. Ok? Então o cálculo dos dois vai ser unificado, a gente vai fazer de forma unificada. Ok? Além disso, vamos lá, vamos pegar o termo de contato. Aqui, mesma coisa. Vamos lá, 4πg sobre 3. Números, enfim, a gente não tem que levar isso em consideração. Então aqui vai ficar um E ao quadrado. ME, MP, C quadrado. Vai aparecer aqui um H ao quadrado. E qual que é a ordem, aqui no caso, de uma delta de Dirac? Lembrando, vamos lá, a delta de Dirac é definida como? É definida sempre em integrações. No caso, a mais fundamental, se a gente integra a delta de Dirac em todo o espaço tridimensional, ok, então eu vou colocar aqui, ó, D3R, esse cara daqui vai dar 1. Levando em conta que 1 é um número, e esse cara daqui tem unidade de volume,
Então, o delta tem que ter unidade de 1 sobre volume, ok? Tem sempre unidade de densidade, no caso, do que está sendo integrado. Levando em conta que o volume típico de alguma situação física é da mesma ordem de grandeza das escalas típicas daquele problema ao cubo, que nesse caso daqui é um A0 ao cubo, então, no lugar desse delta, né, a ordem de grandeza que ele vai levar é um 1 sobre A0 ao cubo, então que vai aparecer um A0 ao cubo. E aí percebam, né, esses três termos aqui, eles têm exatamente a mesma ordem. É o de se esperar mesmo, né, por isso que esses três termos são tratados juntos na estrutura hiperfina. Então, na prática, o que a gente vai ter que fazer vai ser pegar esse cara daqui, né, então, né, vamos calcular o de todos esses caras, né, então, vamos copiar esse cara aqui. Né, a conta que a gente tem que fazer vai ser WHF dividido por H0. Esse cara daqui vai ser o quê? Né, qual que é a ordem dessa razão? Vai ser essa ordem de grandeza daqui, dividido por 1 sobre, né, que no caso dividido por, na verdade, MEC2-alfa2. Ok? Então é esse caso aqui que a gente tem que fazer a conta. E vamos lá, né, para a gente poder fazer isso, primeiramente vamos abrir aqui o nosso A0 ao cubo. Ok? Então vamos lá, o A0, nosso A0 ao cubo vai ser H barra a sexta, ME ao cubo, E a sexta. Então, vamos lá, ó, H barra ao quadrado vai cortar com o 6 daqui, vai ficar H barra a quarta. Ó, massa do elétron ao quadrado embaixo, vai cortar com A ao cubo aqui de cima. E aí o que a gente tem é, olha só, E elevado a 8, então aqui a gente tem E elevado a 8, dividido por C a quarta, H barra a quarta, que é, né, relacionado à nossa constante de estrutura fina. Então aqui vai ter ainda o nosso 1 sobre alfa ao quadrado. E perceba, ainda tem um ME sobre MP. Então, ME, MP. Vamos lá, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui corresponde exatamente ao nosso alfa elevado à quarta. Consequentemente, qual que vai ser a nossa ordem de grandeza? Né? Vai cortar aqui a quarta com esse ao quadrado, vai ficar um alfa ao quadrado, massa do elétron sobre massa do próton. Então, essa é a ordem de grandeza da estrutura hiperfina, mostrando que, de fato, ela, né, a ordem de grandeza, ela está entre a primeira e a segunda correção da estrutura fina. Então, depois da primeira correção da estrutura fina, a gente tem que considerar a estrutura hiperfina e não a segunda correção da energia. Ok? No caso, era só essa conta que eu queria fazer com vocês. Percebam que o vídeo ficou bem rápido, né? Porque, de fato, a conta aqui é rápida, mas eu acho que é importante a gente colocar em um vídeo separado para manter a mesma estrutura, tanto da estrutura fina, né, a mesma estrutura das contas, no caso, e também porque, quando a gente vai fazer uma aplicação para a teoria de perturbação, a gente sempre faz, né, esses mesmos procedimentos. Então é bom para poder, né, delimitar exatamente, deixar bem claro os procedimentos a serem seguidos. Mas então, é isso. Né? Muito obrigado a você que viu a aulinha até o momento. Um abração para vocês. Até a próxima aulinha.